Continuando a nossa série aqui de entrevistas com o Carlos Weber, que é o meu amigo, psicólogo, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, um cara com quem a gente sempre conversa sobre esses assuntos de vida profissional, carreira, sucesso. A gente já tem um vídeo anterior, se você não assistiu, clica aqui no link que está abaixo, pro link anterior ao vídeo, para você assistir na sequência. É bacana você acompanhar aí essa sequência. No vídeo anterior a gente falou sobre a escolha da profissão, a questão de equilibrar, né, grana versus o meu dom, aquilo que me traz prazer. Isso é interessante também, a gente sempre está debatendo. E hoje, Carlão, tem uma pergunta pior que a da semana passada. Tem essa. Bora lá, então? É assim, ó, ambientes tóxicos. Acho que isso na psicologia vocês devem trabalhar bastante. Deve ter muita gente que procura, né, ajuda, terapia psicológica para poder lidar com isso. Imagina aquela pessoa que está aí assistindo agora o vídeo e trabalha num ambiente em que o chefe é extremamente opressor. A gente sabe até de chefes que ultrapassam, né, limites racionais nessa relação de chefe ou de patrão-empregado. Ou até mesmo um ambiente tóxico entre colegas de trabalho, ou um ambiente até de corrupção. Só que veja, a gente está num cenário complicado, de muito desemprego, de incertezas, e aí a pessoa, mesmo vivendo nesse cenário tóxico, ela pesa muito a questão do trabalho, da grana que ela precisa para pagar as contas no final do mês. Agora, até onde isso pode levar, né? Até onde isso pode, de repente, sei lá, desequilibrar completamente alguém, viver num ambiente desse. E aí? Olha, falar do ambiente tóxico de trabalho é algo complexo, né? A gente leva em consideração uma série de fatores, mas vamos tentar esquadrinhar rapidão cada um deles, até para deixar mais objetiva a nossa conversa. O primeiro fator é assim: quais são os fatores físicos que desgastam o sujeito, né? Se a tarefa é estressante, como é que é desenvolvida as atividades. Nesse aspecto, a gente vai levar em consideração motivações profissionais e estruturações administrativas. Bom, quando o Taylor foi debater lá na corte norte-americana que desgraça que ele tinha feito, quando ele engenhou todo o processo estrutural, existia um cenário, né? Sim. Naquele momento, os donos das fábricas, eles eram submissos aos produtores dos seus respectivos artefatos, né? Então, naquele momento histórico, o Taylor, ele fracionou toda a organização estrutural do trabalho e fez com que as esteiras de produções substituíssem a forma onde os sujeitos dominavam as suas ações. Nesse contexto, o Taylor construiu todo um cenário mecânico de automação, aonde as pessoas paulatinamente foram perdendo o sentido da sua produção de trabalho. Ou seja, apertando parafuso, né, batendo martelo ou conferindo peça. Isso é o ambiente fabril. Às vezes tem gente que prefere aquela música que para ficar no estado de alerta, tal. Então, só que assim, esse ambiente, por exemplo, ele é presente nas empresas de telecomunicações, onde os telemarketing está, né, assim como na esteira de Taylor, né, fazendo uma ligação atrás da outra, né? Às vezes eles configuram processos de verbalização automáticos e respondem dentro de casa com o marido ou no... Isso é muito comum, né? Esses trabalhos de processos muito repetitivos nesse mundo comercial, industrial. Câmbio desliga, mas está desligando o chuveiro e tal. Então é muito comum essa presepada aí. A segunda coisa que é importante a gente considerar são as motivações pessoais em contraposição com as administrativas. O sujeito, ele está no ambiente de trabalho, ele vislumbra satisfazer as suas necessidades ou realizar-se profissionalmente, enfim. Mas, por outro lado, existe toda uma dinâmica estrutural de produção, né? E dali se tem, né, as motivações administrativas, o arranjo profissional, engenhado, tal, enfim. Né? Se o sujeito ele não conhece essa pegada toda, ele vai ficar na sombra do vazio, né? E esses silêncios estruturais, eles fazem com que o desconhecimento aumente a sua ansiedade e o grau de dependência com relação à atividade. Ou seja, se eu não sei exatamente o que eu estou fazendo, né, eu fico dominado por aquela ação, né? E eu tenho alguém buzinando na minha cabeça e eu vou precisar de alguém que, com a mesma motivação que eu, seja o soldado do que está ali para frente, do que está acima das nossas cabeças, que é o supervisor. Então, o papel intermediário é uma confrontação de trabalhador com trabalhador para executar uma atividade, né? Então, o supervisor é o
é aquele que substitui o demônio, né? Então o opressor. Eu pago para alguém para ficar no meu lugar, então eu posso figurar como bonzinho ali, né? Tal, de boa. Então essas relações de trabalhos escriturários ou atividades burocráticas e práticas, elas têm um determinado contexto aonde o supervisor ou a pessoa que faz as atividades que são mais de cunho intelectual, subjetivo, troca segredos, puxa uma conversa, pega uma coisa daqui e ali, né? Sombras, intimidades, para até utilizar isso contra o próximo, né? No serviço público, por exemplo, eu ouvi de muitas pessoas, né, que a motivação maior é para pegar a gordurinha a mais do cargo comissionado. Então pautora ali, né, para tentar, chefe, subchefia, eu tenho que estar... Bom, mas... Isso entra no lance da ética também. Vixe, né? É um calhamaço de coisa assim que faz com que essas tensões, esse clima se torne muito pesado e denso a convivência, né? Essa convivência às vezes que aumenta a ansiedade, às vezes aumenta o medo, né? Aonde tanto a ansiedade quanto o medo pode ser manipulada para que isso aumente a produtividade do sujeito. Então, em alguns lugares eu posso utilizar essa motivação, por exemplo, medo de ser demitido, para fazer o funcionário produzir mais, por exemplo, né? Ou eu posso usar a ansiedade do trabalho, né, nessas relações de um jogado contra o outro, para que eles criem zonas de silêncio e nisso eles sejam mais produtivos. Sempre há também, então, Carlão, um probleminha aí de autoestima também nesse cara opressor, né? Tem, e assim, dentro dessa estrutura, né, de opressão, sobretudo nessas relações hierárquicas, você abre um espaço, um vácuo representativo para que o sujeito exerça em alguns contextos, com muita força sua própria perversidade, né? E aí nesse contexto, o céu é o limite para o inferno, né? Para imputar o inferno na vida Dor. de quem está quem está trabalhando. Existem algumas pessoas que no ambiente de trabalho realmente têm dificuldade de se adaptar à função, tem pessoas que não entendem quais são as suas atividades, tem gente que confronta o chefe mesmo, tal. Mas geralmente essas estruturas, elas abrem margem mesmo para perversidade, linha cruzada, conversa fiada, tal. E quem passa por isso sempre está numa relação de ansiedade, medo muito grande. Então, os ambientes de trabalhos tóxicos, eles são coisas importantes a serem discutidas. Quando é hora de sair, porque é mais importante a saúde mental do que a grana no final do mês e os boletos para pagar? Então, quem está no meio dessa encruzilhada entre a cruz e a caldeirinha, ou seja, entre as contas a pagar e entre aguentar aquele ambiente, geralmente sai quando surta. Né? Então, essa é talvez a parte mais negra do mercado de trabalho nesse sentido, né? Negra no sentido de ruim e tal, né? Não no sentido do preconceito, mas é a parte mais ruim desse aspecto, porque geralmente as pessoas vão segurando até onde dá, mas às vezes surta lá, né? Cara, e aí o cara pode surtar e vai ficar na mesma, né? Vai acabar também piorar, de alguma forma, né? Perdendo... Vai piorar, porque vai perder recurso, é visto como vergonhoso para a família, né? Vai ter preconceito dos amigos, conversa, diz que me diz. Então, assim, essas relações, elas são importantes elas serem confrontadas pelo trabalhador. Então, assim, procura na internet o que é assédio moral. Você está passando por isso, né? Gravadorzinho, grava, leva para um advogado. Se você puder explodir com alguém que te ferra, faz bem feito. Né? Então é isso aí. Carlão, obrigado. Vamos ver, no próximo vídeo a gente continua com outros temas. Fique ligado aí com a gente. Valeu.